Você é um jovem advogado e quer inovar na sua carreira. Provavelmente você já sabe uma estatística que saiu em pesquisa, vou referenciar para vocês, que em 2024 o uso de inteligência artificial generativa de texto cresceu 890%. É muita coisa. Mas tem um lado ruim nisso também. A mesma pesquisa aponta que o vazamento de dados, o incidente de dados pessoais, aumentou 2,5 vezes nesse mesmo período, o que significa que a gente tem que ter uma precaução com o uso da tecnologia, não sendo suficiente apenas usar. Precisamos usar de maneira ética e com cuidados, principalmente com dados pessoais. Imagine aí você, jovem advogada, jovem advogado, recebe um contrato do seu cliente e ele pede para você fazer a revisão para ver a conformidade das cláusulas antes dele fechar o contrato com a outra parte. Aí você pega o contrato e joga em um sistema de inteligência artificial desses comerciais aí, Gemini, ChatGPT, qualquer outro que seja, e pede com um prompt que ele faça a análise do contrato e aponte cláusulas abusivas, aponte exagero nos juros, uma infinidade de coisas que você já deve ter visto que dá para fazer com inteligência artificial. O problema nesse caso é que, se você não tiver o devido cuidado, a inteligência artificial vai usar os dados daquele contrato para treinar o modelo dela. Alguns sistemas de inteligência artificial, como o ChatGPT, permitem você desativar essa função de treinamento com seus dados. Outros sequer permitem isso. Outros até dizem que não vão usar, mas não te dão controle sobre essa permissão ou não. Então aí está um ponto sensível. Como você vai controlar se a inteligência artificial está ou não utilizando os seus dados, os dados do seu cliente, para fechar, para treinar novos modelos? Aí você pensa, não, mas é um contrato B2B, B2B, business to business, só figura corporativa no contrato, não é um contrato de prestação de serviço pessoa física, então não tem problema com dados pessoais. Tem problema sim, porque lá na qualificação do contrato vai os dados pessoais do representante da empresa. Então ali é uma pessoa física, já passa a ter cuidado. Sem falar também que às vezes o contrato trata de algum segredo comercial, algum sigilo, né? E tem que ter esses cuidados. Então desde o começo que você vai usar a IA, você já tem que selecionar um modelo que te permita ter controle, ou pelo menos o máximo possível de te dar controle. Além disso, você vai sim precisar ler os termos, a privacidade de dados daquele sistema de inteligência artificial. Sabe aquela política de privacidade? Você vai, como advogado, você vai ler aquela política de privacidade. Lá vai trazer um tópico específico sobre a proteção de dados pessoais e outros critérios de proteção de dados. Então ali você vai selecionar um modelo que, de acordo com a política de privacidade, vai te dar uma sensação maior de segurança e também que vai te permitir ativar e desativar o uso dos seus dados para treinamentos de novos modelos. Isso é fundamental e eu vou te dizer, das IAs que eu pesquisei no mercado, apenas duas te dão essa permissão. ChatGPT te dá aquela chave que você ativa e desativa para treinar novos modelos com seus dados. Se eu não estou enganado, Perplexity. O Perplexity é outra que também te dá essa autonomia no tratamento de seus dados. As outras, algumas sequer dizem nada sobre o assunto e também não te dão controle. E outras, como eu disse, dizem que não vão utilizar, mas fica na promessa. Você não tem qualquer chavezinha para ativar ou desativar, para pelo menos poder dizer ali que tomou todas as precauções possíveis. Então, selecione muito bem o modelo que você vai utilizar para fazer seus trabalhos com inteligência artificial. Esse é um ponto que as normativas estão focando muito. Não temos ainda uma lei nacional um marco civil da inteligência artificial, por exemplo. Não existe. Tem um projeto de lei 2338 de 2023, que está desde 2023 rodando e ainda não foi aprovado. Então esse negócio já está defasado, porque de 2023 para cá a IA já deu um salto gigantesco. Vamos ver como ele vai sair. Mas antes dele sair, a gente tem apenas normativas setoriais. Por exemplo, o CNJ tem toda a normativa que vincula todo o judiciário e as outras instituições têm recomendações, vamos colocar assim, não tem uma norma vinculante. Aí isso fez com que nós aqui, eu capitaneasse a atividade lá em 2023 na OAB Acre, seccional Acre, nós trabalhamos muito precisamente essa questão dos dados pessoais ao utilizar a inteligência artificial. Então a resolução 49 de 2023 da OAB Acre, eu coloquei isso muito específico lá. Também trouxe essa mesma previsão de tratamento de dados pessoais para a norma, o ato 73 a 79, se eu não me engano é 73 de 2025, isso mesmo, 73 de 2025 aqui do Ministério Público do Estado do Acre, que eu também trabalhei
digamos, comissão de frente da elaboração desse ato, e ele também é um ato que regulamenta dentro do Ministério Público do Estado do Acre como utilizar a inteligência artificial. E também colocamos lá esse cuidado com a proteção de dados pessoais. Enquanto a gente não tem o marco civil da inteligência artificial, é isso que nós podemos fazer. Regulamentar dentro das nossas instituições, você fazer um plano de governança dentro do seu escritório. Ah, mas eu não tenho um escritório, eu sou sozinho. Trate você mesmo como um escritório, tenha os mesmos cuidados que um escritório teria. Inclusive com plano de governança de inteligência artificial dentro da sua atividade jurídica. Precisa colocar cláusulas no contrato, essas cláusulas precisam estar destacadas. Se você tem uma equipe que trabalha com você, essa equipe precisa ser capacitada, instruída, assinar termos de compromisso, de responsabilidade. E aí você vai cuidar, então, se você é advogado, no estado do Acre, nós temos a Resolução 49 de 2023 e abaixo dela vai ter as suas normativas internas de inteligência artificial. Então esse é o ponto. Governança de dados, de uso da inteligência artificial, seleção cuidadosa do sistema preferencial que você vai utilizar e a partir daí tomar toda a precaução com o fluxo de uso da inteligência artificial para evitar vazamentos de dados. Aí sim, você vai estar livre e pronto para poder atuar e utilizar a inteligência artificial como um suporte para você na sua atividade e potencializar muito os resultados que você vai entregar para o seu cliente.